Filma. Você provavelmente já ouviu falar que tem que estar em restrição calórica para perder gordura, a lei básica da termodinâmica. Mesmo assim, você não quer ter que ficar contando caloria toda hora, colher de arroz, colher de feijão, ou você até já tentou fazer isso, mas não teve resultado, sentiu que o resultado empacou, deu uma empacada. Vamos lá então, vou introduzir alguns conceitos, ferramentas que provavelmente você não ouviu falar ainda, de crononutrição, que tem se falado muito na neurociência e neurobiologia, que o primeiro, logo de cara, é o Time Restricted Feeding, né? A gente sabe hoje que se você comer numa janela de tempo específica ali, e eu vou explicar como, qual, você tem melhora de vários parâmetros metabólicos, vários parâmetros do sono, melhora de utilização da gordura pelo seu corpo. Antigamente nós comíamos durante o dia, né? Então não tinha luz artificial à noite. Então a gente sabe que, por exemplo, quanto mais cedo você comer a primeira refeição do dia, mais você vai ajustar o seu relógio biológico para cedo no dia e melhor vai ser o seu sono à noite também. Tá, agora é claro, com esse conceito de Time Restricted Feeding, é importante você saber que na primeira hora do dia, provavelmente não é interessante você comer. E aí é só você pensar, remontando justamente a essa questão evolutiva, né? A gente acordaria, né, numa caverna, por milhares de anos foi assim, e a gente não teria acesso imediato ao alimento ali, logo de cara. Acordou, saiu, já tem. Né? Demoraria às vezes, né, se expor a um pouco de claridade natural, às vezes se expor a uma água gelada também, que a gente sabe que vai regular os níveis de dopamina e vai regular o apetite também. E aí depois de 1 hora acordado, né, já pode fazer a refeição. Aí muita gente pergunta, Rafa, mas e o jejum intermitente? Eu vou entrar aí, tá? Eu vou explicar. Mas aqui o que acontece? A gente sabe também que quanto mais cedo essa refeição for, né, e vai regular o relógio biológico, e quanto mais proteína você comer nessa primeira refeição do dia, melhor vai ser a sua força de pegada ao longo do dia e menor vai ser seus hormônios de apetite, maior vai ser os de saciedade. Tá? Então, a proteína, né, os aminoácidos no cérebro, o seu cérebro é uma máquina caçadora de aminoácidos. Eles têm esse efeito de modular o seu apetite de forma muito benéfica. Então, primeira refeição do dia, bastante proteína, ali eu diria 30% da proteína do dia. E aí, quanto de proteína? Né? Aí o cálculo é 1,6 gramas a 2,4 gramas por quilo de peso corporal, de proteína, né? Então, se você pesa 70 quilos, vai ser em média aí umas 140 gramas de proteína. Não é 140 gramas de frango. Aí você vê quanto que tem lá, 100 gramas de frango, quanto de proteína tem. Rafa, e jejum intermitente? Olha, se você tem sobrepeso e obesidade, provavelmente é uma estratégia muito interessante. Agora é claro, tá? Se você tem a mesma quantidade de calorias, você está comendo a mesma quantidade de micro e macronutrientes de alguém que não está fazendo jejum, o resultado vai ser praticamente o mesmo. O que a gente sabe, apesar disso, é que o jejum ele modula um hormônio de apetite chamado GLP-1, jejum intermitente, né? E o ideal do jejum intermitente parece ser você restringir nas últimas horas do dia, né? Então, sei lá, fazer a última refeição às 4 da tarde e comer no dia seguinte de manhã, sei lá, umas 10 da manhã, por exemplo, tá? Agora, não adianta nada fazer jejum intermitente se a pessoa come porcaria depois, porque aí vai ficar em superávit calórico, só vai perder peso se estiver em déficit calórico, isso é fato, tá? Mas é claro que entra várias nuances aí, como por exemplo, os macronutrientes que você come. Se você comer as calorias só de proteína e gordura e carboidrato, você vai engordar. Se você comer proteína bastante, você vai emagrecer mais e vai dar mais combustível para os seus músculos. Então, o jejum ele é interessante, mas tem que tomar muito cuidado com o jejum crônico, porque ele pode atrapalhar o sono, porque é um estresse crônico que você gera de fato, jejum intermitente. Mas não quer dizer que o Time Restricted Feeding, que parece ser o mais interessante mesmo, não funcione. Por que o Time Restricted Feeding é tão interessante para o emagrecimento? Que é basicamente você comer depois da primeira hora que você acorda e não comer nada nas últimas 3 horas. Tá? Isso é muito importante, inclusive, porque nas primeiras 2 horas do sono, o seu corpo libera mais GH, que é um hormônio muito importante no emagrecimento. Então, se você tiver com o estômago cheio, quando você for dormir, o seu corpo não vai conseguir ter esse pulso de GH nas primeiras 2 horas de sono. Que a gente tem mais sono profundo no começo da noite e depois sono REM, que é quando a gente sonha. E o sono profundo ele é muito importante para a produção de GH, renovação de tecidos e tudo isso, cabelo, tudo, pele. Então, se você come muito próximo da hora de dormir, o sangue vai para o seu intestino e não vai conseguir ir para o cérebro direito, para o sistema linfático, que é tipo um sistema linfático do cérebro que vai fazer a limpeza, funcionar. Então, a ideia desse Time Restricted Feeding é você não comer nada na primeira hora de dormir e nada nas últimas 3 horas, tá? E só você pensar, de fato, é uma forma mais
evolutivamente compatível da gente se alimentar. Porque, de fato, a gente provavelmente comeria antigamente nas horas mais ativas do nosso dia e ficou à noite, né? Sol se pôs, a gente não teria nem luz para poder enxergar direito. Então, provavelmente a gente não estaria comendo à noite. E, de fato, os estudos comprovam cada vez mais que, claro que eu como à noite de vez em quando, mas geralmente, né, 80% ali na sua rotina, você conseguir comer nas horas mais ativas do dia e colocar mais proteína cedo no dia. E aí, outro ponto interessante, parece que quando você bota mais carboidrato no final do dia, o que é interessante disso? Você vai conseguir ter uma maior produção de serotonina e vai conseguir produzir mais melatonina também para dormir melhor à noite. Tá? A serotonina é um precursor de melatonina. Quando você coloca mais carboidrato na última refeição, você consegue de alguma forma se sentir melhor. O carboidrato tem esse efeito serotoninérgico de bem-estar e você consegue cair no sono com mais facilidade. Ao mesmo tempo, mais proteína mais cedo no dia vai te dar mais substrato para a produção de aminoácidos. Por exemplo, o ovo é muito rico em colina, né? Inclusive a gema do ovo muito esturricada, ela vai perder um pouco de biodisponibilidade de colina. O legal é a gema do ovo um pouquinho mais para mole mesmo. Que aí você vai ter a colina, ela é um precursor de acetilcolina. Então é legal a proteína para esse fim de mais dopaminérgico, foco, por exemplo, carne também tem bastante tirosina, que é um precursor de dopamina, ela vai te dar mais foco, mais estado de alerta. Enquanto o carboidrato é legal colocar mais no final do dia, porque ele vai te deixar nesse estado mais tranquilo, que são os circuitos serotoninérgicos, né, de bem-estar. Então eu faço jejum de vez em quando, eu gosto bastante, né, mas qual que é o problema também? Digamos que você esteja com o objetivo de emagrecimento. A gente sabe que para o emagrecimento é muito importante fazer musculação, porque o seu tecido magro, os seus músculos, é que vão de fato aumentar o seu metabolismo. Se você cortar o carboidrato e fizer só aeróbio, você de fato vai emagrecer, né? Na verdade você vai perder peso, você também vai perder músculo. Emagrecer é perder gordura. Quando você perde músculo, você está perdendo peso também. E aí depois vai ser difícil para manter, provavelmente vai reganhar todo aquele peso. Então é muito importante comer proteína. No emagrecimento é mais importante ainda do que na hipertrofia, porque na hipertrofia, como você está comendo mais carboidrato, o carboidrato ele tem esse efeito de reter o músculo, de preservar, de proteger o músculo do catabolismo. Você está em superávit calórico também, ganhando peso. Agora, quando você está em restrição calórica e emagrecimento, a proteína se torna ainda mais importante. Tá? Então, de vez em quando o jejum é legal, mas tem que ficar bastante atento aí à questão dos níveis de energia para a musculação. Então, por exemplo, se você treina de manhã e vai treinar em jejum, né, provavelmente o rendimento não vai estar sendo o mesmo, porque você precisa de glicogênio muscular para ter um bom treino, para ter um bom pump na musculação. Então, é aquela coisa de curto prazo ali, que você está restringindo muito, mas você não vai ter um resultado bacana a longo prazo. Tá? Vou fazer uma pausa para a publi agora, para reconhecer aqui o nosso patrocinador, a Growth. É um suplemento que eu uso já há muito tempo, bem antes de eu trabalhar na internet. Sou muito fã deles. Quando eles vieram falar comigo foi bem bacana, porque eu falei, cara, eu já uso os seus produtos muito. Então, assim, o que eu uso da Growth, principalmente? Assim, o Whey, tá? Eu gosto do Whey isolado, e creatina também. Tem a beta-alanina também, que é bacana para... Pode usar antes do treino, tá? E ela tem um efeito cumulativo. A ideia é tomar 4 a 6 gramas por dia, 3 a 6 gramas por dia, dependendo do peso. Cupom GRATA para desconto em qualquer compra no site da Growth. A questão do Whey e da creatina, né? O Whey principalmente ele é bacana porque você consegue colocar mais proteína de forma mais simples, mais prática. Então, por exemplo, no café da manhã eu como alguns ovos e um Whey, entendeu? Então já adiciona aquela proteína a mais de manhã que dá melhora alguns parâmetros, melhora o rendimento no treino e tudo. Tá? E aí a creatina, logicamente, ela vai ter alguns benefícios também para melhor rendimento no treino e também cognitivo, parece alguns benefícios para isso. Tá? Então acaba que indiretamente ela pode até ajudar a emagrecer, justamente porque ela vai te dar mais energia e mais rendimento no treino. Tá? Mas voltando, então é isso, recapitulando. O Time Restricted Feeding, que é você não comer nada na primeira hora que você acorda e tentar não comer nada nas últimas 3 horas antes de dormir, tá? Tentar comer bastante proteína na primeira porção do dia e deixar mais carboidrato para a noite, tá? Mas isso não é mandatório. E a ideia é que isso, com o tempo, vai modulando seus hormônios de apetite e sua forma de utilizar gordura. E o seu metabolismo vai, de fato, melhorando de forma natural. Mas a ideia é buscar o quê? Fontes de qualidade de proteína, né? Ver a quantidade de proteína que você precisa, ver se você está batendo essa quantidade. E esse básico bem feito já vai te dar mais resultado que 90% das pessoas, te garanto. Tá? Então é isso. Vamos nessa, mais foco, menos ansiedade.